Bem, em 2017, a arquitetura original do Transformer mudou o mundo da inteligência artificial para sempre. Mas havia ali um pequeno detalhe metodológico que muitas vezes passa completamente despercebido. Pois, a tal cegueira temporal. Exatamente. O modelo era, por natureza, temporalmente cego. Porque como ele processava tudo em simultâneo, a frase "o cão mordeu o homem" e a frase "o homem mordeu o cão" eram matematicamente falando tipo indistinguíveis. Eram apenas palavras atiradas para um espaço vetorial, sem qualquer ordem? Nem mais. E a nossa missão nesta análise profunda de hoje é mergulhar mesmo a fundo nas notas da disciplina CME 295 da Universidade de Stanford. O objetivo, para quem nos ouve, é perceber como é que a engenharia resolveu este e outros gargalos críticos. Sim, porque não basta constatar que os modelos ficaram maiores, isso é óbvio. Claro. Nós vamos desmontar o motor e analisar a evolução das peças fundamentais que culminaram naquelas arquiteturas de compreensão profunda, como o famoso BERT. Ok, vamos desconstruir isto, porque a velocidade a que os investigadores substituíram as bases matemáticas desta arquitetura é fascinante. Completamente. E mostra que a inovação algorítmica é muito menos sobre momentos de iluminação repentina, tipo eureka, e muito mais sobre otimização implacável, passo a passo. E muita tentativa e erro, não é? Imenso erro mesmo. Essa otimização foi impulsionada por limites físicos muito reais. O modelo de 2017 tinha estrangulamentos computacionais severos. Quer dizer, se processamos tudo em paralelo para ganhar velocidade, perdemos a sequência lógica da linguagem. Certo. E a primeira tentativa para resolver essa cegueira temporal foi, digamos, rudimentar. Foi a mais rudimentar possível, usar codificações posicionais aprendidas. Na prática, atribuía-se um vetor à posição 1, outro vetor à posição 2 e o modelo tentava otimizar esses vetores durante o treino. Mas isso tem um limite óbvio. Pois tem. O colapso acontecia quando o modelo, que tinha sido treinado com janelas de, 152 tokens, recebia um texto no mundo real com 600 tokens. A rede neural simplesmente não tinha qualquer representação matemática para a posição 513. Ou seja, o mapa acabava abruptamente, tipo num videojogo antigo, em que a personagem simplesmente cai no vazio do cenário. Exato, bela analogia. Perante isso, a transição lógica foi tentar criar uma função contínua. Algo que gerasse posições infinitas sem precisar desse tal treino prévio, certo? Sim, foi o que motivou a introdução das funções de senos e cossenos no Transformer original. Ao usar ondas de frequências diferentes, criava-se uma assinatura única para cada posição. Era extrapolável para qualquer comprimento de texto. Mas havia um problema com a força do sinal. Havia, porque essa informação posicional era literalmente somada ao embedding da palavra logo na primeira camada. E pronto, à medida que o sinal passava por dezenas de camadas de atenção, essa assinatura original diluía-se. Ia perdendo força à medida que afundava na rede. Isso mesmo. A informação posicional ficava fraca. O padrão que a indústria adotou, entretanto, para resolver isto de forma super elegante é o ROPE, as Rotary Position Embeddings. O ROPE. A premissa do ROPE muda o paradigma todo. Em vez de tentarmos dar uma morada fixa a cada palavra num mapa estático, tipo tu ficas na rua 1, tu ficas na rua 2, estamos a dar a cada palavra uma espécie de bússola direcional. Uma bússola, pois. E a agulha roda consoante a posição... Exato. E a agulha dessa bússola roda num determinado ângulo, dependendo da posição da palavra na frase. Portanto, quando o modelo tenta perceber a relação entre dois conceitos, ele não olha para uma coordenada absoluta, olha para a diferença entre as agulhas. Essa abstração traduz perfeitamente a matemática envolvida, pá. É mesmo isso. Porque se a minha bússola aponta para o norte e a tua aponta para o nordeste, o modelo sabe imediatamente a distância exata entre nós. Não importa onde estamos no mapa global. E no ROPE não somamos um valor ao token, nós multiplicamos os vetores de query e key, as perguntas e chaves do mecanismo de atenção, por uma matriz de rotação. O que geometricamente é genial. É lindo porque o produto interno entre dois vetores rodados passa a depender exclusivamente do ângulo entre eles, ou seja, da sua distância relativa. O modelo ganha uma noção inata e permanente do espaço relativo. Injetada em cada camada e não apenas no início, como os cossenos. Exatamente. Bem,
Com a noção de espaço resolvida, há outra atualização mecânica profunda a analisar nestas notas de Stanford, a forma como os dados são estabilizados entre as camadas. Estás a falar da transição da normalização, da Layer Normalization tradicional para o RMS norma, não é? A Root Mean Squared Normalization. Essa mesma. A normalização original subtraía a média aos dados para os centrar e usava dois parâmetros aprendidos, o gama para a escala e o beta para a deslocação. No RMS Norm, os investigadores simplesmente... Apagaram a subtração da média e eliminaram o parâmetro beta do código, assim, sem mais nem menos. Sim, e o que é fascinante aqui é a intuição geométrica que permitiu esse corte. Em espaços de baixa dimensão, centrar os dados no zero faz todo sentido. Mas quando estamos a operar num espaço vetorial de, 4096 dimensões, Que é massivo. supermassivo, a informação real não está na origem absoluta do vetor, está na direção para onde ela aponta e na sua variância, a sua escala. Calcular a média ao longo de milhares de dimensões em cada iteração deve consumir recursos computacionais absurdos. Vastíssimos mesmo. Ao focar apenas na raiz quadrada da média dos quadrados, o RMS, mantemos a estabilidade da escala e descartamos operações matemáticas que não contribuem para a direcionalidade semântica da representação. Basicamente, é uma limpeza de código que desafia a tradição matemática estabelecida até ali. É simplificar para acelerar. Mas ter um motor mais rápido e limpo com o RMS Norm apenas adia o embate com o gargalo astronómico do Transformer. Que é o consumo de memória monstruoso do mecanismo de atenção. Aquele famoso O de n². Pois, se cada palavra tem de calcular o seu produto interno com todas as outras palavras do texto, a complexidade computacional cresce ao quadrado. Se dobrarmos o tamanho do documento, o processamento não duplica, quadruplica. O que torna o processamento de livros inteiros ou bases de dados gigantescas totalmente incomportável na prática. Daí a invenção da Sliding Window Attention, a atenção de janela deslizante, que vemos muito em modelos eficientes atuais como o Mistral. Exato. Limita-se o raio de visão de cada token apenas aos seus vizinhos imediatos. E a genialidade disto reside no campo receptivo. Como assim? Como a rede tem múltiplas camadas empilhadas, uma palavra na camada 3 consegue cruzar informação com uma palavra distante. Não porque comunicou diretamente com ela, Estão a ver. mas porque a informação foi passada em cadeia através dos vizinhos nas camadas inferiores. Tipo um telefone estragado, mas perfeito. Perfeito e matemático. Mantém-se a conectividade global através de passos locais. Vixe, mas atenção, isso resolve a leitura de um documento longo. O que acontece quando o modelo está efetivamente a escrever, a gerar texto de forma autorregressiva, palavra a palavra? Aí entramos noutro estrangulamento. Porque a cada nova palavra gerada, o algoritmo tem de calcular a key e o value dessa palavra e anexá-los a todas as keys e values que já foram gerados antes. A famosa KV Caché, não é? Esse é sem dúvida o pesadelo logístico do deployment de modelos generativos, pá. E se tivermos milhares de utilizadores a gerar texto em simultâneo num servidor da OpenAI ou da Google, essa matriz de cachê incha até esgotar completamente a memória RAM da placa gráfica. No Transformer original era pior, porque cada cabeça de atenção operava de forma isolada e exigia a sua própria cópia integral dessa cachê de keys e values. Se o modelo tem 32 cabeças de atenção, A memória consumida multiplica-se logo por 32. claro. A primeira resposta radical a isto foi o Multi-Query Attention, o MQA, que forçou a todas as cabeças de atenção a partilharem uma única matriz de keys e values. Deixa-me tentar usar uma analogia de escritório para visualizarmos o impacto disso. Vamos imaginar que as cabeças de atenção são investigadores a trabalhar num projeto grande. Ok, gosto da imagem. Eles são as queries, andam ali à procura de informação. No design original, cada um destes 32 investigadores exigia ter a sua própria impressora e o seu próprio arquivo físico para guardar as cópias de todos os documentos, que são as keys e os values. O consumo de espaço na sala seria insano. E de papel. Com o MQA, a gestão central entra na sala e diz: a partir de agora, acabou a brincadeira. Os 32 investigadores vão usar todos o mesmo e único armário de arquivos partilhado. Se ligarmos isto ao panorama geral de servidores em nuvem, essa redução extrema de espaço liberta a memória necessária para servir milhares de utilizadores ao mesmo tempo. Mas isto tem um custo, certo? Tem. O problema do MQA é que obriga a cabeças de atenção que estão à procura de conceitos semânticos muito diferentes. Imagina, uma cabeça procura verbos
E a outra procura sarcasmo. Pois, e obrigas a partilharem a exata mesma base de representação no armário, o que pode causar uma degradação na qualidade do raciocínio muito complexo. Por isso é que a arquitetura acabou por estabilizar no meio termo o Grouped Query Attention, o GQA. Que é o compromisso diplomático perfeito. Voltando ao escritório. Em vez de um único armário para toda a gente, o que fazemos é dividir os investigadores em pequenos departamentos de especialidade. Exato, o departamento de sintaxe, o departamento de tom, por exemplo. E cada departamento partilha um armário. Preserva-se uma poupança brutal na memória VRAM da placa gráfica, mas as diferentes cabeças de atenção mantêm espaço vetorial suficiente para modelar aquelas nuances subtis da linguagem. Repara que, com todas estas peças estabilizadas, o ROPEL para o espaço, o RMS norm para o fluxo e o GQE para a memória, os engenheiros perceberam que a arquitetura não precisava de ser um bloco monolítico igual para tudo. Ocorreu uma bifurcação pragmática. Foram construídos veículos diferentes para tarefas diferentes. Completamente. A arquitetura encoder-decoder original continuou a existir, focada em tarefas de tradução, tipo o T5. Para a geração de texto livre, o mercado foi quase todo para os modelos decoder-only. Que usam só a parte do descodificador, tipo o ChatGPT e o Llama. Sim. Mas para tarefas onde a compreensão super profunda do texto é imperativa, floresceu a família encoder-only. E é aqui que o BERT se torna um marco histórico. O BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers. A diferença mecânica crítica está logo ali chapada no nome bidirecional. Pois está. Porque, quer dizer, os modelos decoder-only, como geram texto palavra a palavra, têm uma máscara causal no código. Eles estão literalmente vendados. Não podem olhar matematicamente para os tokens futuros, porque no treino isso seria fazer batota, não é? Estariam a espreitar a resposta. O BERT, como não foi feito para gerar texto livre, não tem essa venda. Ele processa a frase inteira, do início ao fim, em simultâneo. O que lhe dá um poder de contexto brutal. Essa ausência de máscara causal permite que cada token atualize a sua representação vetorial com base no contexto que o precede e no contexto que o sucede ao mesmo tempo. E introduziu aqueles tokens especiais para coordenar tudo, o CLS e o CEP, O token CLS. que é colocado no início absoluto de qualquer input. Esse token funciona como uma espécie de funil de compressão, certo? Exato, como ele está ligado a todas as palavras do texto pela tal atenção bidirecional, ele acaba por agregar a essência de toda a frase numa única representação vetorial global. E depois há o token CEP para marcar a fronteira rígida entre uma frase A e uma frase B, mais os segment embeddings para distinguir os blocos, mas é aqui que a coisa fica mesmo interessante para mim. Diz. O próprio conceito de leitura bidirecional subverte a forma linear como nós assumimos que a linguagem funciona. Ao ler o fim e o início ao mesmo tempo, o modelo não lê um texto como um humano lê um livro. Analisa a frase mais como o humano analisa uma pintura clássica. Uau! Essa comparação geométrica é excelente. Na análise de uma tela, o nosso cérebro capta o cenário global quase imediatamente. A percepção de uma zona escura no lado esquerdo altera logo a forma como interpretamos a luz no lado direito. Sem termos de percorrer com os olhos centímetro a centímetro. Pois, na linguagem, a palavra banco, num vetor inicial, tem o seu significado espalhado por dezenas de possibilidades. Pode ser um banco de sentar, um banco de dinheiro. Só quando o BERT processa bem lá para a frente na frase a palavra juros ou a palavra relva é que aquela onda de atenção colapsa essa superposição de significados num vetor final cristalino. Só que isso levanta um paradoxo intrigante no laboratório de treino. Treinar um modelo decoder-only é óbvio. Damos uma sequência, escondemos a palavra seguinte e verificamos se ele adivinha. Mas se o BERT já vê toda a frase em simultâneo... Não podemos usar a previsão da próxima palavra. Se tentarmos, ele simplesmente olha para a direita, copia a resposta correta e pronto, o gradiente matemático fica a zero, porque não há erro para corrigir, o modelo não aprende nada. Então como é que treinaram este monstro sem ele fazer batota? Criaram o Masked Language Model, o MLM. O algoritmo passa pelos dados de treino e seleciona 15% das palavras de forma completamente aleatória. Destas selecionadas, 80% são substituídas fisicamente por aquele token especial,
mask. O modelo recebe a frase esburacada e tem de usar o tal contexto bidirecional para deduzir que palavra estava lá originalmente. Espera aí, deixa-me confirmar uma coisa das notas de aula. Elas especificam que, desses 15% selecionados, 80% recebem a máscara. Mas 10% das palavras permanecem exatamente iguais no texto. Correto. E, mais surpreendente ainda, os restantes 10% são substituídos por uma palavra aleatória que não faz qualquer sentido naquele contexto. Se o objetivo é que o modelo aprenda a preencher lacunas, por que introduzir palavras erradas de propósito? Isso não vai apenas confundir o algoritmo? A nossa intuição humana dita que sim, mas a matemática do treino neural dita o exato oposto. A sério? Como assim? Se o Bert apenas visse o token mask, ele desenvolveria uma espécie de preguiça estrutural. O modelo aprenderia a criar representações complexas apenas quando a máscara estivesse fisicamente presente, relaxando a análise do resto do texto que lhe parece normal. Claro, otimização pelo menor esforço possível. Ao introduzir 10% de palavras falsas, os engenheiros injetam um ceticismo basal na própria rede neural. O modelo aprende que nunca pode confiar cegamente em um token que lhe é apresentado. É forçado a auditar o seu próprio input constantemente. Mesmo que a palavra pareça estar correta gramaticalmente, o modelo tem de usar o contexto da direita e da esquerda para a cruzar e validar. É um método agressivo, mas garante que a atenção bidirecional está sempre a trabalhar no máximo em cada token. Super inteligente. E para complementar este nível de palavra, o BERT original tinha também um segundo mecanismo focado nas relações longas. O Next Sentence Prediction, ou NSP. O NSP foi concebido para dotar o BERT da capacidade de compreender a coerência do discurso. O modelo recebia pares de frases e tinha de prever se a frase B seguia naturalmente a frase A no documento original ou se era uma frase aleatória colada ali. E depois de absorver tudo isto no pré-treino, o BERT passa para a fase onde realmente entrega valor prático, que é o fine-tuning, a afinação. Que revela a verdadeira economia deste processo todo. Porque quando o BERT conclui este pré-treino massivo e caríssimo, o seu conhecimento interno da linguagem congela. Os pesos ficam fixos. Exato. E se o objetivo final do meu negócio é classificar se o e-mail de um cliente é uma queixa ou um elogio, eu não preciso de treinar a rede inteira. Adiciono apenas uma camada linear minúscula por cima daquele token CLS que absorveu a visão global. Com algumas centenas de exemplos, essa última camada calibra-se e poupas meses de computação num servidor. Mas, quer dizer, por mais engenhoso que o BERT fosse em 2018, o seu peso nas operações reais era um entrave brutal. A versão Base tinha 110 milhões de parâmetros, o que motivou logo a comunidade a perguntar: precisamos mesmo de todo este peso para ter esta performance? E essa urgência por eficiência gerou o DistillBERT. A equipa usou uma técnica de destilação de conhecimento, que é um conceito muito giro. Onde temos um professor e um aluno, não é? Sim. Cria-se um ambiente onde o BERT original, gigante e robusto, atua como um modelo professor. O modelo aluno é uma versão do BERT com a arquitetura cortada ao meio, 6 camadas em vez de 12. E a parte crucial é que o aluno não é treinado para acertar diretamente nos dados originais. Então é treinado para quê? É treinado para replicar a distribuição exata das probabilidades geradas pelo professor. E é aqui que nós resgatamos aquela citação seminal do Geoffrey Hinton, que estava incluída nas notas de Stanford. A citação diz: a distribuição de probabilidades, os soft targets, contém quase todo o conhecimento. O que é que isto significa na prática? Significa que quando o modelo professor lê uma crítica a um restaurante, ele não deita cá para fora apenas um hard label, tipo, isto é 100% positivo. Ele gera um espectro logístico, tipo, tenho 85% de certeza que é muito positivo, 14% de certeza que é um comentário irónico neutro e 1% de certeza que é negativo. Matematicamente, o que acontece é que se aplica uma temperatura à função softmax do modelo professor para suavizar os seus picos de confiança e revelar essas probabilidades secundárias que estariam escondidas. E a métrica de erro usada penaliza o aluno se ele não imitar essas exatas nuances percentuais. Isso muda a perspectiva toda. A destilação não está apenas a passar respostas corretas do professor para o aluno. Está a passar a fronteira de decisão geométrica toda. Saber que a ironia
ironia neutra teve 14% de probabilidade e ensina ao modelo aluno quais foram as palavras no texto que quase inclinaram a balança para o outro lado. Ensina o porquê da resposta e não apenas o quê. E o resultado foi brilhante. O Distilbird ficou 40% mais pequeno, 60% mais rápido na inferência e incrivelmente conseguiu reter 97% do desempenho daquele colosso original. Impressionante. Mas o sucesso do Distilbert também validou outra coisa. A ideia de que a arquitetura original do BERT não era sagada nem intocável. E o passo seguinte nesse escrutínio surgiu com o modelo Roberta, desenvolvido pela Meta. O Roberta fez o que a ciência de ponta faz melhor. Testou impiedosamente os pressupostos dogmáticos dos seus antecessores. Lembras-te da tarefa de Next Sentence Prediction, o NSP, que definimos agora mesmo como crucial para o BERT perceber o discurso? Supostamente o pilar que permitia ao modelo compreender o encadeamento lógico dos parágrafos, certo? Pois os investigadores do Roberta decidiram testar o modelo treinando-o com e sem esse mecanismo NSP. E a conclusão empírica foi, brutal. O NSP não melhorava absolutamente nada a performance em tarefas complexas. A sério? Zero melhoria. Na verdade era pior. Ao forçar o modelo a perder capacidade computacional a tentar adivinhar se as frases estavam coladas, o NSP degradava a aprendizagem profunda das palavras em si. Retiraram a tarefa por completo do código. E, além disso, reavaliaram o próprio mecanismo de máscara, o MLM. Onde implementaram as tais máscaras dinâmicas, não foi? Porque no BERT original, o processo de escolha daqueles 15% de palavras a mascarar era feito uma única vez antes do treino começar. Exato, o que é um problema gigante. Se o modelo passasse pelos mesmos dados 40 vezes durante as epochs de treino, via exatamente a mesma palavra escondida na mesma exata frase 40 vezes seguidas, o que é um convite aberto ao overfitting. A rede neural memoriza a posição da máscara naquele documento específico em vez de aprender a gramática subjacente. É decorar para o exame. Completamente. O Roberta alterou o código para gerar padrões de ocultação novos sempre que a frase era lida. Este ajuste subtil de máscaras dinâmicas, aliado à remoção do NSP e a um treino muito mais longo e com mais dados, destronou o BERT usando a sua própria arquitetura base. Isto levanta uma questão mesmo muito importante sobre a forma como a IA avança enquanto campo científico. O facto de o NSP, que era uma teoria super elegantemente construída sobre como nós, humanos, processamos a linguagem, acabar assim desmantelada perante o peso brutal do teste empírico, demonstra a supremacia da validação experimental. A intuição ajuda a propor o design, mas apenas o cálculo massivo, dito que sobrevive. A engenharia de redes neurais não tem qualquer tolerância para egos teóricos, Os investigadores formulam hipóteses, claro, baseadas no que julgam ser o processamento cognitivo, mas a descida do gradiente, a matemática pura de minimizar o erro, é totalmente cega a essa intuição humana. Se remover uma peça complexa simplifica o sinal e baixa o erro, essa peça vai para o lixo. Vai para o lixo? Não há cá apelos à beleza da teoria. O que nos permite desenhar o fio condutor de tudo o que analisamos hoje a partir destas notas brilhantes de Stanford. A revolução real dos Transformers não foi um momento mágico, foi um processo rigoroso de iteração mecânica. Nós manipulamos a geometria do espaço vetorial com o ROPE para dar uma bússola às palavras. Desbastamos a matemática da normalização com o RMS Norm, focando apenas na escala, porque percebemos que centrar os dados num universo de milhares de dimensões não interessa para nada. Redesenhamos o acesso à memória cachê com o GQA para impedir que os servidores rebentassem com a geração de texto. E, finalmente, construímos o BERT para analisar frases em simultâneo como quem olha para um quadro. Forçámo-lo ao ceticismo com erros planeados. Para depois refinarmos tudo isso com a destilação elegante do Distilbert e a remoção fria e metódica de hipóteses falhadas com o Roberta. O resultado final não é magia negra, é um triunfo de eficiência algorítmica. Bem, e assim, deixo ficar no ar esta reflexão final para quem nos ouve, diretamente inspirada pelo destino implacável dessa tarefa NSP. Se um dos treinos que parecia mais complexo, mais bem fundamentado e logicamente indispensável no modelo original do BERT, provou ser não apenas inútil, mas prejudicial depois de ser testado a sério, quantos cálculos matemáticos astronómicos não estarão os colossais modelos de inteligência artificial a processar neste preciso segundo em servidores por todo o mundo, baseados em pressupostos humanos limitados, apenas à espera que a próxima geração de engenheiros tenha a coragem de os apagar definitivamente do código? Fica a pergunta.